Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de março de 2021. De Desville para Paris. Nossa viagem pelo tempo inicia no dia 31 de março de 1848, com as irmãs Fox e estabelecendo diálogo com o espírito do mascate Charles Rosman em Desville, no estado de Nova York. O movimento espalhar-se-ia, mais tarde, pelo mundo, conforme fora afirmado em uma das primeiras comunicações através das irmãs Fox. As próprias forças invisíveis insistiram para que se fizessem reuniões públicas onde elas pudessem manifestar-se ostensivamente. A onda espiritualista passou da América para a Europa, cujo terreno já se encontrava preparado pelo desenvolvimento científico, e onde os fenômenos da comunicação com os espíritos seriam estudados com rigor e profundidade, vieram a interessar o ilustre intelectual lionês, Denis Ardiplit Leon Rivail, que viria a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Nossa viagem termina no dia 31 de março de 1869, quando Allan Kardec retorna à pátria espiritual, deixando como seu legado a doutrina espírita, composta por 5 livros. O Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, cuja primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857. Contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, reunidos e organizados por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, para a parte experimental e científica, publicado em janeiro de 1861. O Livro dos Médiuns reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e escolhas que se podem encontrar na prática do espiritismo, além de precioso vocabulário espírita na sua parte final. O Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte moral, publicado em abril de 1864. Baseado em instruções de espíritos superiores, sempre registradas nos finais dos capítulos, Kardec explica as máximas morais de Jesus, convidando-nos a vivenciá-las no nosso dia a dia. Expondo com clareza e simplicidade à razão e ao coração, é o livro de cabeceira de milhares e milhares de espíritas. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, lançado em agosto de 1865. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo é uma das obras fundamentais da doutrina espírita e o 4º livro de Allan Kardec. Qual o destino do homem após a morte física? Quais as causas do temor da morte? O que são o céu e o inferno? O que são os anjos e os demônios? Como procede a justiça divina? Estas e outras questões correlatas são devidamente esclarecidas, na primeira parte desta obra, à luz da lógica e dos ensinamentos dos Espíritos. Na segunda parte, intitulada Exemplos, Kardec registra numerosas comunicações de espíritos classificados por categorias, tais como felizes, sofredores, arrependidos, endurecidos, suicidas, que exemplificam toda a teoria exposta anteriormente. Finalmente, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esta obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo.
Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados do Evangelho, a Gênese, os milagres e as predições agora observados em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Além dos livros, o mundo todo aos poucos vai conhecendo o Espiritismo, que vai elevar a nossa Terra para um novo patamar no conjunto dos mundos do universo, como esclarece o Espírito Emmanuel, livro no Tarefa Espírita psicografado Francisco Cândido Xavier, onde esclarece sobre a influência do Espiritismo. A influência do Espiritismo, em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que encarceram na estagnação e na ignorância. Na justiça, descortinará novos rumos aos direitos humanos. No trabalho, proporcionará a justa configuração do dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade nos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. E, em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando, com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Não basta erguer-se o homem às novas experiências de natureza exterior sem base no sentimento. Civilizações múltiplas vão surgindo no mundo, alcançando o apogeu e descendo de novo aos sepulcros de pó e cinza. É que lhes faltaram as fibras mais íntimas, essa fonte de água viva que só o amor puro consegue assegurar. Conduzamos o coração às bênçãos da doutrina salvadora que abraçamos com o Cristo e, desse modo, a ressurreição da terra, começando por dentro de nós, constituir-nos-á, no abençoado amanhã, o paraíso conquistado para nossa alegria perpétua em perpétuo esplendor. Para nós espíritas, de acordo com o Espírito André Luiz, o Espiritismo é fé viva, confiemos. É esperança, esperemos no Senhor. É caridade, exerçamo-la. É trabalho, aprendemos a servir. É solidariedade, unamo-nos. É tolerância, pratiquemos a fraternidade legítima. É paz, procuremos a concórdia. É luz, brilhemos, refletindo-a. É amor, amemo-nos uns aos outros. É caminho, trilhemo-lo. É verdade, busquemo-la. É vida, vivamo-la em abundância. Neste 31 de março de 2021, é momento de agradecermos a Allan Kardec pelo trabalho que realizou e nos dar confiança num amanhã melhor do que o hoje. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.